Você está com dificuldade para calcular integrais? Então fique aqui comigo que eu vou te ensinar assim o básico para não ter erro mais. Beleza? Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alguns estudantes de estatística e probabilidade me pediram para ensinar o básico de integrais para eles. O que acontece? Muitas vezes o curso de estatística precisa de algumas coisas de integral, mas a matéria ainda não foi dada como pré-requisito. Então a gente precisa saber assim o básico, saber o elementar de calcular integral. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu não vou explicar muito todas as regras. Então depois se quiserem outros vídeos explicando as regras com detalhes, regra da substituição e outras coisas do tipo, aí depois eu posso fazer um outro vídeo. Mas esse vídeo aqui é para a gente ver assim o basicão. Então como que a gente calcula integral? Bora então? Então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho as principais regras de integração, tá? Eu vou mostrar dois tipos de integração, que é de polinômio e de exponencial, tá? Que são duas principais. Primeira coisa, a gente tem que estar atento às regras da integração indefinida. Quando a gente fala de integral indefinida, eu estou falando propriamente da formulinha da integral. E a formulinha é o quê? É a função que a gente encontra como resultado da integração. Então nesse caso aqui, ó, observa que eu tenho aqui a integral, então esse aqui é o símbolo de integral, x elevado a n, ou seja, uma potência de x, dx. Então isso aqui tudo é o símbolo de integração, tá? Como a gente escreve a integração. O que está sendo integrado, que é o integrando, é esse carinha aqui, ó. E o resultado é toda essa expressão aqui, beleza? Então isso aqui é a integral indefinida, ou seja, isso aqui é o que a gente chama de primitiva também. Tá? Primitiva. Como a integral ela é a inversa da derivada, então se eu derivo essa função, eu vou encontrar essa daqui. Basicamente é isso que a gente está querendo fazer. Beleza? Então olha só, para a gente integrar monômios, o que são monômios? São potênciazinhas de x, a regra vai ser sempre essa. Aumenta 1 no expoente e divide por esse expoente novo. Tá bom? Então um exemplo bem rápido aqui, ó. Integral de x ao quadrado dx. Vai ser o quê? Aumento 1 no expoente, então vai ser x elevado a 3, e divide por esse novo expoente, que é 3. Tá? Mais c. O que é esse c aqui? Isso é um número qualquer. C eu estou tratando como uma constante. Tá? Constante, um número qualquer. Por quê? Bom, enfim. Quando a gente deriva essa função aqui com essa constante, quando eu for fazer a derivada, essa constante some. A gente não precisa preocupar muito com isso, mas eu estou escrevendo assim porque é assim que vai aparecer nos livros, tá? Beleza, então é isso. Aumenta 1 aqui e divide por esse novo expoente. Não vale para o menos 1, tá bom? Porque quando eu somar menos 1 mais 1, vai dar 0. E vai ficar 0 no denominador. Então só não vale para o menos 1, mas vale para qualquer fração aqui, conjunto dos racionais, qualquer fração, tá? Observação para esses dois casos aqui, que são casos, digamos assim, especiais. Quando eu tenho x sozinho, quer dizer que tem uma potência 1 aqui, invisível. Então é isso, x elevado a 1. Quando eu integro isso aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 2, tá? Aumentei 1 aqui e dividi por esse novo expoente, mais c. E um caso peculiar também é esse aqui, quando eu tenho a integral de nada aqui dentro, tá? Toda vez que eu tiver nada aqui dentro, não é 0 não, é 1, tá? Aí esse 1 aqui, eu posso enxergar ele como x elevado a 0. E aí x elevado a 0 soma 1, vai ficar x elevado a 1 sobre 1 mais c. X elevado a 1 é x, sobre 1 é x também. Então isso aqui é x mais c. Resumindo, significa que a integral de 1 dx é x, tá? A integral de 1 é x. Beleza? Aí, eu não quero só monômio, eu quero calcular a integral de polinômio. Para calcular a integral de polinômio, eu vou usar duas regrinhas que a gente chama de regrinhas de linearidade, porque a integral ela é uma operação linear. O que significa ela ser linear? Significa que ela preserva a soma e preserva a multiplicação por uma constante. Então, se eu estou integrando essa função aqui, que é a f de x mais a g de x, então eu posso integrar a f mais, depois eu integro a g, tá? Então, a integral da soma é a soma das integrais. E quando eu tenho uma constante multiplicando aqui, c aqui é um númerozinho, tá? Esse númerozinho ele pode sair da integração.
Ou seja, eu deixo ele do lado de fora aqui e integro a função h de x aqui que está sendo integrada. Tá claro? Então eu uso isso para poder calcular a integral de polinômios, quebrando isso aqui em várias partes. Então, a hora que eu for calcular a integral disso aqui, o que eu posso fazer? Integro essa primeira parte, depois integro essa, depois integro essa. Como que fica? Olha só, integral de 3x ao quadrado dx, mais a integral de 4x dx, mais a integral de 1 dx. Essa constante aqui, ela sai, eu não preciso considerar ela, fica assim, 3 integral de x ao quadrado, mais 4 integral de x dx, mais a integral de 1 dx. Omiti 1 aqui, tá? Aí, quando eu for fazer a integral aqui, soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Então vai ficar 3x ao cubo sobre 3, mais 4, soma 1 aqui, fica 2. X ao quadrado sobre 2, mais integral de 1 é x, e mais uma constante aqui no final, beleza? Eu posso simplificar aqui, ó, 3 com 3 simplifica, tá? Tá em cima, outro tá embaixo. E o 4 com 2 simplifica, sobra 2 aqui. Então fico com x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais uma constante, beleza? Então esse aqui é o resultado da minha integração. Com o tempo a gente consegue fazer isso mais rapidamente. Eu posso vir direto aqui e já fazer toda essa conta de uma vez só. Como que seria isso? Seria simplesmente fazer a operação aqui e mandar ver, ó, x ao quadrado fica x ao cubo sobre 3, então é 3x ao cubo sobre 3, mais 4x, aí fica 4x aqui, x ao quadrado sobre 2, a integral, x ao quadrado sobre 2, e o 1 mais x, mais c, ou seja, eu consigo fazer tudo em uma linha só, tá? Eu fiz ali para vocês detalhado, para a gente perceber que a gente simplesmente está usando essas propriedades de linearidade aqui. Tá? Estou integrando a soma separada e estou deixando a constante do lado de fora na hora de integrar. Tem um caso bem particular, bem interessante, que é esse caso aqui, ó. Quando eu tenho um polinômio de grau 1, bastante atenção aqui que o grau tem que ser 1, e aí eu posso integrar isso daqui de uma vez só, como se isso aqui fosse a base do expoente, a base do monômio. Então quando eu integro, o que eu vou fazer? Vou somar 1 aqui, n mais 1, dividir por ele, e eu preciso compensar esse x aqui dividindo por a, tá? Então, um exemplo rápido seria algo do tipo assim, 2x mais 1 elevado a 4, por exemplo. Como é que eu faço essa integral aqui? Primeira coisa, compenso esse coeficiente de x aqui. Então, o 2 está multiplicando o x. Então, vou colocar ele aqui embaixo, ó, meio, coloco ele invertido. E aí faço a integração aqui, ó, que é 2x mais 1 elevado a 5, porque eu estou somando 4 mais 1 aqui, dividido por 5, beleza? Mais c. E aí eu fico com essa continha aqui. Depois só terminar a conta, né? Que eu faço aqui de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Aí ficaria, no caso aqui, 2x mais 1 elevado a 5 sobre aqui, ó, 2 vezes 5, 10. E aí eu fecho aqui, tá bom? Então essa aqui seria um caso interessante, tá? Eu acho que a gente consegue economizar muita coisa aqui, em vez da gente ter que abrir essa potência aqui. Beleza. E aí o outro caso é o seguinte, quando eu tenho a exponencial. No caso da exponencial, olha só, eu estou falando da exponencial natural, com essa constante de Euler aqui, o número de Euler, tá? O que é o número de Euler? É o número que Euler descobriu que quando eu derivo essa função e elevado a x, vai dar ela mesma. E isso tem propriedades muito importantes para a gente, principalmente nas equações diferenciais, mas é outro assunto. O que a gente precisa saber é que existe essa constante, assim como existe a constante π, que a gente conhece, e que a integral dessa função e elevado a x é ela mesma. Então, acabou. É isso que eu preciso saber sobre ela por enquanto, tá? Aí, um caso particular em que a gente usa aqui a regra da substituição, aí não vou fazer a regra da substituição aqui, mas basicamente é o que a gente fez lá no outro caso. Aqui também tem uma regra da substituição implícita aqui, tá? Nesse caso aqui do 1 sobre a. E o que a gente vai fazer é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho uma função exponencial, mas no lugar de x aqui, eu tenho uma constante aqui, um númerozinho k, multiplicando x,
que a gente vai mudar aqui na hora da integração? Eu vou ter a integral de e elevado a k vezes x. O que vai mudar é que eu vou passar esse k aqui dividindo, ó, no final. Eu inverto ele na hora de calcular a integral. E a integral vai ser ela mesma, e elevado a kx. Tá bom? Aqui eu só troquei aqui, eu coloquei dx duas vezes, né? Aqui não tem dx não, viu, gente? Aqui é mais c. É isso. E aí o que a gente vai calcular muitas vezes é a integral definida. Ou seja, eu quero encontrar como resultado dessa conta um número. Para eu encontrar um resultado como número, o que eu vou fazer é substituir o número na função que eu encontrei, na função primitiva que eu encontrei. No caso é isso aqui, ó. Imagina que eu tenho uma função que eu integrei ela e encontrei isso daqui. Encontrei a função primitiva, que é a f maiúscula aqui, tá? Que é aquelas das formulinhas que a gente já fez. Então, se a integral é definida, ou seja, quando aparecem os numerozinhos aqui em cima, ó, aqui embaixo e aqui em cima, para eu calcular esse número, o que eu vou fazer? Vou simplesmente calcular a primitiva no ponto final, esse é o final, menos o ponto inicial, que é o de baixo aqui, tá? Então é sempre assim, começa aqui, termina aqui. Na hora de fazer a conta, eu faço sempre do final menos o inicial, tá bom? Parece muito com as coisinhas de física, não parece? E aí a gente faz a continha, ó. Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Como que a gente faz então? Eu sei qual é a primitiva dessa função aqui, não sei? Qual que é a primitiva dessa função? A gente costuma escrever assim, ó. Só falar isso antes, ó. A gente costuma escrever assim, pega a função f de x, coloca uma barra aqui, e coloca os numerozinhos que a gente vai substituir aqui, ó, a e b. Significa a mesma coisa que isso. No lugar da barra eu posso colocar também um colchete assim, ó. Coloco aqui a f maiúscula de x, a b. Significa que eu ainda preciso substituir os valores a e b. Nesse caso aqui, eu sei qual é a primitiva dessa daqui já, não sei? Tem uma constantezinha k aqui multiplicando, não tem? Então o que eu vou fazer é colocar 1 sobre k, 1 sobre menos 2, vezes essa expressão aqui, e elevado a menos 2x. Acabou aqui? Não acabou porque eu tenho que substituir os números. Então eu coloco essa barra aqui, faço 0, 1. Isso significa que eu vou substituir os números aí agora. Substituo primeiro o final, depois o inicial. Esse menos meio aqui, ó, esse menos passa para a fração, esse menos meio aqui eu posso deixar ele do lado de fora da conta, não preciso me preocupar com ele. Posso abrir um parênteses aqui e eu faço a conta aqui só com essa exponencial. Vai ficar assim, exponencial de menos 2 vezes 1, substitui 1 ali, tá? Menos, aí agora no ponto inicial, é a exponencial de menos 2 vezes 0. Aí essa exponencial aqui, ó, menos 2 vezes 0, isso aqui dá 0, né? Fica e elevado a 0, que é 1. Então é menos meio, e elevado a menos 2, menos 1. Vou deixar assim que eu não estou preocupado com como eu vou fazer essa conta depois. Mas aqui é só colocar na calculadora, aproximadamente, aí eu encontro um valor aproximado aqui. Eu não estou preocupado com isso agora. E um outro exemplo, olha só, seria esse daqui, ó. Só que eu vou reescrever assim, ó. Vou colocar assim de menos 2 a 2. E sempre que o cara está no denominador, eu posso colocar a potência dele para cima assim, ó. E colocar o sinal negativo. Quando eu faço isso, eu aplico a regra da potência. Aqui tem um número 1 invisível aqui. Então eu teria que colocar 1 sobre 1 aqui no início. Lembra dessa regra? 1 sobre 1. Só que em vez de eu fazer isso, eu não vou fazer nada, porque 1 sobre 1 é 1. Então eu não preciso colocar nada. Então deixa do jeito que está. O que eu vou fazer aqui é fazer a regra da potência. Eu tenho que fazer essa potência menos 2 mais 1. Então é x mais 4 elevado a menos 2 mais 1. E aqui fica menos 2 mais 1. Ok? Vou colocar assim o colchete, menos 2 e 2, que é onde eu preciso calcular essa continha aí. Tá? Então ficou como? Ficou isso daqui, ó. X mais 4 elevado a menos 1 sobre menos 1. Tá? Eu posso ainda reescrever assim, ó, x, esse menos 1 aqui ele passa para baixo, aqui fica menos 1 sobre x mais 4. Esse menos 1 aqui, a única coisa que ele faz é passar esse número para baixo, tá? Essa expressão x mais 4 aqui para baixo. E aí eu fico com isso daqui para substituir menos 2 até 2. Aí do mesmo jeito que eu fiz no outro, eu vou fazer aqui também. Eu vou deixar esse menos do lado de fora, porque senão ele vai me dar uma confusão aqui. Eu vou ficar confundindo menos e menos para lá, menos para cá. Deixa um parênteses aqui. E o que eu vou fazer? Substituo primeiro o 2
tá? Esqueci esse menos aqui. Substituo primeiro o 2, fica 2 mais 4, ok? Menos, e aí eu substituo agora o menos 2. Menos 2 mais 4, correto? E aí vai ficar como? Ó, vai ficar menos do lado de fora aqui. Aqui é 1/6 menos meio, beleza? Aqui, ó, sem muito grilo, faço a soma das frações aqui, né? Tudo no denominador 6, isso aqui é a mesma coisa que 1/6 menos 3/6, concordam? Porque isso aqui é meio também, né? Então isso aqui fica menos, aqui 1/6 menos 3/6 fica 2/6. Posso simplificar ainda para ficar, divide aqui por 2 dá 1, divide aqui por 2 dá 3. Então ficou 1/3. Com esse menos do lado de fora aqui, ou desculpa, aqui tem o menos, né? 1 menos 3 aqui, menos 2, tá? Menos 2/6. Simplifiquei, ficou 1/3. Esse menos com esse menos fica mais. Resultado aqui, 1/3. Beleza? Mas aqui são continhas, tá? Continhas de frações e tudo mais. Enfim, pessoal, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender. Qualquer coisa, volta no vídeo, pausa aí nas contas para você acompanhar com todos os detalhes. Mas basicamente, o que a gente fez aí foi essas duas continhas. Eu acho que isso vai ajudar bastante vocês a calcular a integral de função exponencial e de polinômio também. Se você gostou, deixa um joinha aí, compartilha esse vídeo e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!